Eu tenho 31 anos, sou do Tocantins, nasci no Estreito Maranhão, mas atualmente estou morando no estado do Goiás, que é divisa, né, do estado do com Tocantins, e atuo sou escritora, também sou copywriter e estrategista de branding. E hoje, se as pessoas quiserem me encontrar e conhecer mais sobre o meu trabalho, elas podem conhecer através do meu LinkedIn, Luana Mello, depois eu posso passar para você, e também no meu Instagram, @aluanamello, os dois. O que é uma marca? E como que eu consigo deixar minha marca forte nas redes, de modo a isso atrair gente para o meu negócio físico? Para especialistas, como também para profissionais liberais, ou de outros segmentos também, seja um CEO de uma empresa corporativa. E eu costumo dizer que, independente também, mesmo que seja uma pessoa até mesmo de CLT, né, que trabalha como um colaborador de uma empresa, eu também posso trabalhar minha marca? Sim, pode e deve, né, trabalhar sua marca. Por quê? Quando a gente trabalha a nossa marca, né, é o nosso nome, reconhecer a força do nosso nome. E é até curioso, porque antes de estudar e aprofundar, né, na prática, o brand, que tanto na publicidade, como também na vivência, quando eu vim para o digital, que no digital eu já estou há 8 anos no mercado, eu me lembro que quando eu era bem novinha, assim, logo antes de ir para a faculdade, minha avó, ela comentava para mim assim, minha filha, tem uma coisa que você nunca deve se esquecer, o seu nome. Você pode não ter nada na vida, mas você tem o seu nome, zele por ele. Então, essa foi uma das primeiras lições que eu tive de brand e que eu sempre carreguei comigo muito antes de começar a atuar na área, né? Entender que a força que o nosso nome ele carrega, ele é muito forte. Antes de existir uma empresa, independente se você é um empreendedor, se você é um especialista, né, seja um médico, advogado, dentista, um fotógrafo, um artista, existe uma pessoa, né? Existe uma pessoa antes do CNPJ, antes da empresa, existe uma pessoa. E as pessoas se conectam com pessoas. Então, a importância da gente fortalecer o nosso nome é deixar a nossa marca no mundo, né? Fazer com que as pessoas percebam o valor que tem o nosso nome, é deixar a nossa assinatura, né? Fazer com que essa assinatura ela seja reconhecida através de diversos movimentos que fazemos tanto no meio profissional como fora dele também. É aquela história, o que as pessoas falam de você quando você não está na sala? Qual a impressão? Qual a primeira impressão que as pessoas têm de você? Qual a primeira impressão que você gera para o outro? Então, são perguntas que a gente se faz para iniciar esse processo de construção, né? E o brand, ele é uma construção também. Esse fortalecimento do nosso nome não é simplesmente fazer uma ação isolada. É um conjunto, né, de elementos, de ações que você faz para fortalecer o seu nome dentro do seu nicho. E como que a gente inicia esse processo? Primeiro é entender que os pilares, né, os fundamentos desse processo, o primeiro pilar fundamental e que eu acredito que assim que eu vejo que é essencial e que muitas pessoas acabam pulando é o autoconhecimento. Como é que você vai comunicar para o outro quem você é, o que você faz, se muitas vezes nem você reconhece? Como é que você vai comunicar para o outro o seu diferencial, se muitas vezes você mesmo não reconhece qual é esse seu diferencial? Então, por isso que os pilares iniciais é essa base, né? Começa, o primeiro pilar, se eu for recomendar para as pessoas iniciarem o processo, né, de branding,
Comece pelo autoconhecimento. Reconheça, faça esse mapeamento, esse resgate. Ou um dos resgates principais nesse processo é resgatar, por exemplo, a sua história, a sua própria vivência, olhar para a sua vivência, para a sua trajetória, para o caminho que você fez para chegar até aqui e reconhecer aí dentro da sua história os marcos principais, as suas experiências mais marcantes, vivências que contribuíram para você aprimorar os seus talentos, as suas habilidades. Como que esses talentos, que essas habilidades aprimoradas, como que elas contribuem para o que você faz hoje, né, para reforçar o seu diferencial. Então, são perguntas chaves que a gente deve, né, fazer como se fosse um autoestudo mesmo, uma autoinvestigação, para reconhecer a nossa história, né, para a partir daí construir a nossa narrativa e a partir disso fortalecer a primeira base do brand, né, a primeira base. O que você diria para um profissional liberal, por exemplo, um psicólogo, um chefe de cozinha, um médico, uma pessoa que ache que contratar um social media para trabalhar a imagem dele e fazer junto uma rede social forte é desperdício de dinheiro, é um gasto desnecessário? Olhar como um investimento de longo prazo. Entender que hoje em dia, pensar especialmente no comportamento de consumo. Antigamente, especialmente nesses nichos que você citou, tanto questão de médicos, como também de, por exemplo, um chefe de cozinha, entre outros profissionais, né, liberais, era muito comum as pessoas serem reconhecidas só pelo boca a boca, indicações, através de indicações. Só que, se você ficar dependente só de indicações, no longo prazo, isso não é sustentável e tampouco escalável. E hoje, com o consumo, o crescimento de consumo, especialmente depois da pandemia, no digital, as pessoas estão muito mais presentes e muito mais exigentes através da presença online. Como que funciona hoje o comportamento do consumidor? Vamos pensar aqui. Hoje, quando as pessoas elas vão comprar qualquer produto ou adquirir qualquer serviço, a primeira coisa que elas fazem não é ligar para um conhecido e perguntar quem é fulano, né, tudo mais. Elas vão fazer uma pesquisa online e entender, peraí, quem que é essa pessoa aqui? Deixa eu ver aqui se ela tem uma página no Instagram ou se ela tem um site, né? Deixa eu entender aqui como que funciona o trabalho dessa pessoa. E ali, se você tem, né, essa presença digital fortalecida, você consegue se destacar dos outros. Esse já é um baita diferencial de quem não se posiciona ainda no mercado digital, né? Quando você tem a sua presença digital ativa e fortalecida. Deixa a pessoa entra no seu Instagram e logo de cara ela percebe o que você entrega. Que eu acho que aí também que mora que gera um grande ruído, que muitas empresas ou profissionais, eles às vezes até têm uma rede social, como você mesmo falou, só que não trabalha a sua imagem e o seu posicionamento de forma estratégica. E aí, por não trabalhar o seu posicionamento de forma estratégica, acaba gerando muitos ruídos nessa primeira impressão que a gente fala. Muitas vezes, vamos supor aqui, a pessoa é um médico, mas ele não está focado para o público ideal que ele atende. Ele quer falar com todo mundo. Ele não aborda a sua comunicação, o tipo de linguagem não é direcionado para esse público. Muitas vezes é uma linguagem muito técnica, que aí, ao invés dele se aproximar com o público ideal dele, é como se ele estivesse falando com outros colegas, que são outros médicos, né? Outros colegas de medicina. Se você quer atrair, por exemplo, pacientes, o seu foco não deveria ser esse. É o quê? É tornar a sua mensagem acessível
para as pessoas. E, principalmente, fazer com que o que você faz se aproxime da rotina dessa pessoa. Vamos lá, um exemplo muito claro que acontece, por exemplo, nas farmácias. As farmácias, eles colocam 2 nomes nos remédios, nos medicamentos. Tem um nome, que é o nome científico, né, do laboratório, e tem o nome fantasia, que é para conversar diretamente com o público que eles atendem. Conversa diretamente com esse público. Para quê? Falando a linguagem do público. Porque se você não fala a linguagem do público, é muito mais difícil da pessoa compreender e entender que aquilo dali vai atender a necessidade dela. Então, você vê hoje em dia, se a pessoa tem uma dor de cabeça, ela vai pensar em quê? O que veio na sua cabeça? Aspirina. Dorflex, na minha. Dorflex. Eu não tomo Dorflex porque dá sono. Pois é, mas só um exemplo simples para associar, por exemplo, Dorflex. Olha só a estratégia por trás do nome, né? Dorflex. Passa como um flash. Tomou, passou a dor. Né? Então, assim, para você ver o poder da intencionalidade através de estratégias bem simples, né? De você direcionar a sua comunicação pensando no público que você quer atender, que é adaptar a linguagem, hoje em dia nas mídias sociais, adaptar a linguagem, tom de voz, entender quais são as necessidades reais desse público, quais são os seus diferenciais, como a gente comentou no começo, né? Como que o que você faz, né, proporciona de experiência para o seu cliente? Como é essa experiência? O que faz essa experiência ser diferente das outras que tem no mercado? Qual que é o seu tempero? O que, por exemplo, a comida? O que diferencia uma comida de uma para outra, né? Existem muitos restaurantes, inclusive é um dos mercados que a gente tem mais demandas no mundo inteiro. E o que diferencia? As pessoas têm muitas opções de escolha. É o tempero. É a forma como é preparado. Pode ser a mesma receita, a mesma, mas a forma como cada um faz é única. Você tem o seu jeitinho de preparar. E é esse jeito, né, que é o tempero mágico, que faz com que a pessoa ela vai se conectar. Então, muitas vezes as pessoas elas deixam isso no oculto. Ah, não vou revelar isso não. Não vou contar isso aqui. Porque acho que pode ser que outra pessoa possa roubar a ideia dela, possa ser copiada. Mas se você for pensar sempre dessa forma, você vai deixar de perder, acabar perdendo muitas oportunidades, né? Tá deixando muito na mesa. Então, é importante a gente se atentar a esses detalhes, né? Que por mais que sejam pequenos, mas eles são a chave, né? É um conjunto de elementos que se formam e que faz com que essa percepção da sua marca ela comece a ser fortalecida, comece a gerar valor. No começo você perguntou sobre o significado da palavra brand, né? E brand, no digital especialmente, está muito relacionado com a forma como você é percebido, ou como a sua marca é percebido pelas pessoas. Como que ela é percebida? Como que você é percebido? Como eu falei, o que as pessoas falam de você quando você não está ali naquele ambiente? O que as pessoas estão comentando sobre você ali nas redes sociais? Ou no grupo? Mesmo que você não esteja ali presente. Então, essas impressões, a gente fazer uma análise dessas impressões e aonde a gente vai entendendo onde está o ruído do nosso posicionamento e entendendo também quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas características marcantes. Peraí, tem muitas pessoas falando que por que as pessoas, por exemplo, perguntar como que a gente pode fazer isso? Vamos começar perguntando para os clientes que você atende no dia a dia, né?
Por que você escolheu vir comprar aqui? Ou por que você escolheu adquirir o meu serviço? Aí a pessoa vai te dizer por que ela escolheu. E essa conversa diretamente com a primeira impressão. Então, anotar esses feedbacks é bem importante para você trabalhar essa percepção e fortalecer o seu brand depois. Perguntar isso nas redes sociais também, né, através das caixinhas de perguntas, enquetes, também ajuda bastante você entender o que essa imagem transmite para você. Perguntar para as pessoas, posta uma imagem, por exemplo, quando a gente fala de brand para marca pessoal, o que eu recomendo um exercício para ser feito? Você pode, por exemplo, postar uma foto sua lá nos seus stories e perguntar para as pessoas o que essa imagem ela transmite para você. Quais são os sentimentos que vêm? Quais são as emoções? Então, a partir daí, você começa a ter uma outra percepção e entender, de fato, o que realmente as pessoas, como que as pessoas te enxergam. Porque uma coisa é como você se enxerga. Isso também é uma pergunta muito importante da gente se fazer. Como eu me enxergo hoje? Porque a percepção que a gente tem, nossa, também ela muda. Pode ser que a forma como que você se via 2 anos atrás não é a mesma como você se enxerga hoje, como você se vê hoje, né? Então, a gente se perguntar e comparar as duas. Peraí, olha só, pode ser que muitas vezes a forma como que o outro está me percebendo é diferente de como eu me percebo. E aí, isso é bom ou é ruim? Depende. Vamos analisar? Né? Depende muito do que você quer comunicar. Porque muitas vezes que a percepção que o outro tem de você não é que seja ruim, mas pode ser que muitas vezes ela não converse com o seu objetivo hoje. E aí é onde você vai modelar, direcionar. Porque essa percepção, se eu quero, por exemplo, se eu quero ser percebido como uma pessoa mais confiante, então você vai direcionar a sua imagem, né, a sua comunicação, para que as pessoas consigam perceber essa confiança em você. Aí é você que direciona. Eu quero ser percebido como um profissional de alto ticket. Tá, mas como é que você está se posicionando hoje? Será que você está direcionando a sua comunicação para esse público? Será que a experiência que você entrega, a forma como você empacota isso, deixa claro o valor que você está entregando? Então, são perguntas que a gente pode realmente estar se fazendo para entendendo como que a gente se posiciona. Primeiro entender onde eu estou aqui, né? E a partir dessa análise, que é entender como que eu me posiciono hoje, para depois construir como eu gostaria de me posicionar. E a partir daí eu vou definir as estratégias, as ações necessárias para que eu consiga alcançar esse objetivo no médio, curto e longo prazo. Direcionar estratégias para cada uma dessas fases. Nessa fase aqui, eu quero ser percebido dessa forma. Beleza? Que estratégias que eu vou adotar aqui para fortalecer e alcançar esse objetivo? Lá na frente, como que eu quero perceber daqui 2, 3 anos? Pensar no jogo de curto, médio e longo prazo. Para encerrar, última pergunta. E eu preciso de uma resposta sucinta. Em uma frase. Quem é o social media? Em uma frase. Se você fosse definir. Quem é essa figura na vida do profissional? Quem faz a gestão da sua marca nas redes sociais? É a pessoa que deixa quem o profissional realmente é evidente, né? Que muitas vezes a pessoa não consegue comunicar quem ela é, qual é o diferencial dela, né? É bem complexo. Essa profissão nossa, vou dizer. Que reforça. É porque, assim,
Eu vejo que é realmente, às vezes, um pouco complexo das pessoas compreenderem, principalmente quem não está acostumada a atuar com um profissional, né, de social media, é, que às vezes pode confundir. É, tem pessoas que acham que o social media é só um fazedor de post, que é só quem posta, quem faz ali um post, mas não entende que por trás desse processo existe toda uma estratégia que é construída, né, para chegar ao ponto de chegar e fazer uma postagem no final. Não é só postar por postar, existe uma estratégia para se fazer. Para ser um fazedor de post, qualquer estagiário, qualquer menor aprendiz serve, né? Social media é outro Sim, rolê. ou às vezes o que você está comentando, né? Comentou também mais cedo, tipo, por exemplo, até eu mesmo faço. Muitos profissionais, né, quando é, é, não conseguem enxergar o valor do trabalho de um social media, ele fala isso também. Ah, não, eu faço. Mas não entende, exatamente porque não entende isso. Não entende que Tem existe. talento para fazer, tá tudo bem, mas a minoria sabe fazer. Vai estudar, vai se comprometer a fazer aquilo como se deve. Faz de qualquer jeito e depois reclama, né? Entender também, assim, também não colocar toda a responsabilidade da sua marca, da gestão da sua marca, só no social media. Porque ele é responsável pela presença digital, né? Mas a forma, por isso que eu falei lá do processo, muitas vezes, como é que você vai comunicar algo, e até isso, né? Até para você transmitir para o social media o que você quer comunicar, essa clareza, quem deve ter é você. Se você não tiver isso muito claro, o social media também não vai conseguir transparecer isso para as pessoas nas suas mídias. Então precisa ter esses dois alinhamentos, né? Essa conversa de alinhar e entender o que eu quero transmitir através da minha mensagem dentro das mídias. Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu foco? Porque muitas vezes as pessoas não têm isso muito definido, não tem muito claro. E aí, quando não tem resultado, aí vai cobrar. Ah, mas não está dando resultado o trabalho que está sendo feito nas mídias. Mas será por quê? Será que a culpa é só do social media? A responsabilidade é só dele? Não, é uma mão de via dupla, né? A responsabilidade é dividida. Você tem que fazer a sua parte, o social media também tem que fazer o dele. Né? O estrategista tem que fazer o trabalho dele e você o seu. É assim.